honra poder falar de Marco Aurélio e do seu pensamento. Marco Aurélio, que para além de imperador, foi um grande filósofo. Como ele próprio o dizia, em primeiro lugar era filósofo e por força das circunstâncias, pois se tornou imperador. Como igualmente o diz, como uma oportunidade também de pôr em prática, de pôr ao serviço da humanidade essa mesma aprendizagem no caminho da sabedoria, no caminho da filosofia estoica. Marco Aurélio foi verdadeiramente um daqueles personagens inesquecíveis, não só pelas suas ideias, por aquilo que nos deixou e que irei comentar e partilhar convosco alguns dos seus pensamentos, mas essencialmente porque Marco Aurélio foi um verdadeiro exemplo da prática dessa mesma sabedoria. Antes de falar do seu pensamento, partilhar convosco algumas ideias das suas meditações, gostaria de fazer uma muito breve resenha histórica de Marco Aurélio, já que é importante conhecermos um pouco deste personagem e das próprias circunstâncias da vida que levaram a que o seu caráter, a sua atitude, a sua firmeza fosse resultado de uma observação de todas as circunstâncias com as quais se foi deparando na vida, sendo capaz sempre de tomar de cada uma delas um exemplo, uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de pôr à prova os seus princípios, as suas ideias. Marco Aurélio, na verdade, não nasceu chamando-se Marco Aurélio, mas sim Marco Annio, e que nasceu em 26 de abril de 121 e estava muito longe do seu destino, na altura do seu nascimento, pois vir a ser imperador. No entanto, Marco Aurélio, sim, sempre, desde muito cedo, foi um apaixonado, um amante da filosofia. Não apenas do estoicismo, que irá abarcar com toda a alma, com todo o empenho, com toda a dedicação, mas procurando recolher de muitos outros filósofos, de muitas outras correntes filosóficas da Grécia e de Roma, recolher o melhor para forjar o seu caráter. E no própria obra, que falarei mais à frente, os pensamentos para mim próprio, ou meditações de Marco Aurélio, logo no início, Marco Aurélio, pois, faz um agradecimento a todos aqueles que ajudaram a forjar o seu caráter, não esquecendo nenhum deles, não apenas aqueles que de uma forma mais direta lhe puseram em contacto com muitos aspectos da cultura, da filosofia grega, mas mesmo a muitos dos seus familiares. A primeira parte desta obra, que surge com toda essa quantidade enorme de agradecimentos que Marco Aurélio faz, é uma mostra precisamente aí já de muito do seu caráter, a sua capacidade de gratidão, apesar de um imperador, apesar de o poder de praticamente governar todo o mundo ocidental, ou a Europa ocidental,
e não só, parte do Oriente e Norte da África, portanto com um poder enorme, mas simultaneamente com uma grande humildade. Essa humildade que se reveste de um enorme sentido de gratidão por todos aqueles que lhe trouxeram o forjar de um valor, de uma qualidade, de uma compreensão da vida. Há quem diga que a gratidão é um dos valores mais elevados e mais nobres do ser humano. E, de facto, isso se revela muito, está muito presente em Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio, pois, desde muito novo, tem contacto com vários personagens que vão cuidar da sua educação, que vão ser seus preceptores, que o vão pôr em contacto com muitas correntes de filosofia, entre as quais o platonismo e, naturalmente, também o estoicismo, que irá ser, pois, de alguma forma, a corrente filosófica de eleição de Marco Aurélio. E que, de algum modo, vai ser o último grande expoente do estoicismo em Roma. Marco Aurélio, desde muito cedo, procurando praticar esses ensinamentos, pois se vai impor uma autodisciplina muito grande. E essa disciplina e esse forjar do seu caráter vai levar a que o imperador Antonino que o considerasse de facto de um caráter a toda a prova e que pudesse vir a ser futuramente imperador. Então, pois, e abreviando aqui muitos aspectos da história, quando Antonino, pois, decide que adotar Marco Aurélio, fazer seu filho adotivo e o formar para vir a governar o Império Romano. Quando Antonino morre e Marco Aurélio chega, pois, a imperador, ele vai mudar o nome, portanto, ele vai assumir o Império Romano em 161 e então aí vai tomar o nome de Marcus Aurelius Antoninus e que aí vai mais uma vez mostrar o seu caráter, a sua generosidade e sem qualquer ambição de poder. E vai partilhar o trono com Lúcio Vero, o outro filho adotivo do imperador Antonino, e dessa forma partilhar a governação de Roma até à morte de Lúcio Vero, onde Marco Aurélio, pois, continuará a governar sozinho. O seu tempo de reinado foi verdadeiramente uma prova também para Marco Aurélio. Não foram tempos nada fáceis, teve que lidar com invasões de vários povos bárbaros e que colocavam em perigo os limites, as fronteiras do Império Romano. Foram batalhas, combates difíceis. Também uma peste que assolou o Império e que, pois, segundo alguns, terá sido a própria causa da morte de Marco Aurélio. Embora não haja uma total certeza, há várias versões, inclusive uma que aponta para que Marco Aurélio possa ter sido assassinado. Durante a governação, Marco Aurélio vai ser, talvez, dos imperadores
mais justos, mais amados do seu povo. Inclusive, em momentos muito difíceis, com a peste, como falava, com as guerras, Marco Aurélio vai dar grande parte da sua fortuna, da sua riqueza pessoal, para poder comprar alimentos para o povo, para poder patrocinar o próprio exército nas campanhas, nas defesas das fronteiras do Império. E nunca, de facto, Marco Aurélio governou ambicionando qualquer forma de poder ou de alcançar proveito próprio daí. Em muitas dessas campanhas militares, pois, Marco Aurélio se vai, nos tempos entre as batalhas, um pouco os tempos de pausa, de descanso, vai se retirar e ir realizando as suas meditações, as suas aprendizagens sobre todas as circunstâncias com as quais se vai deparando. E daí vai nascer, então, esse diário de Marco Aurélio, conhecido normalmente como meditações, mas que na verdade eram reflexões para mim mesmo, ou seja, reflexões íntimas de Marco Aurélio. E esta obra é verdadeiramente uma joia. Não é uma obra muito grande, mas é uma obra de uma grandiosidade enorme. E o facto de Marco Aurélio nunca ter escrito esta obra para que fosse lida por outros, mas como uma forma de ir refletindo sobre as suas dificuldades, sobre as suas próprias guerras interiores, sobre o colocar à prova muitos dos seus valores, muito da compreensão, muito dos ensinamentos recebidos do estoicismo, pois realizava este exercício, que era um exercício muito recomendado pelo estoicismo, de fazer cotidianamente e ao final do dia uma reflexão sobre os acontecimentos, uma reflexão sobre as dificuldades, sobre as vitórias. No fundo, não deixar que nenhum dia passasse em vão sem que nada tivesse sido aprendido. E estas reflexões de Marco Aurélio têm essa autenticidade, têm essa frescura simultaneamente de uma alma totalmente desperta, viva, atenta a todos os pormenores, retirando de cada acontecimento uma profundidade, retirando de cada momento da vida um ensinamento. Então, esta obra, que recomendo vivamente a que todos leiam e meditem e que possam refletir e pôr em prática cada um dos ensinamentos que Marco Aurélio coloca sob uma forma de uma meditação, de uma reflexão. É uma obra muito rica, muito valiosa em termos práticos. A filosofia estoica em geral e a filosofia de Marco Aurélio é verdadeiramente uma daquelas filosofias atemporais, que não têm tempo, porque tocam a profundidade da natureza humana, toca as suas dificuldades inerentes ao facto de ser humano, de ter que relacionar-se com o mundo à sua volta, de ter que relacionar-se com as suas fraquezas e também a capacidade de olhar as suas forças, os seus aspectos positivos e como os desenvolver e como os aplicar.
é verdadeiramente uma filosofia viva e uma filosofia de vida. Não me alongando nesta introdução, gostaria, pois, de partilhar convosco alguns pensamentos que retirei dessa obra, desse diário de meditações de Marco Aurélio. Algumas apenas que nos ajudem a olhar alguns pontos essenciais do pensamento de Marco Aurélio e que fica muito aquém daquilo que é toda a quantidade, todo o manancial dessa água viva de saber, dessa água que inspira e que mata a sede da alma humana, de forma a encontrar uma força, uma capacidade de melhor viver, porque a filosofia estoica e os pensamentos de Marco Aurélio são verdadeiramente um manual da arte de bem viver. Então, pois, alguns pensamentos que selecionei e que irei partilhar breves reflexões sobre eles dentro, pois, de todo o contexto da filosofia do pensamento de Marco Aurélio. E começo pelo seguinte pensamento, que diz: se alguém me convencer e me provar que penso ou procedo mal, sem custo mudarei. Procura a verdade, que nunca prejudicou ninguém. Prejudica-se o que, pelo contrário, persiste no erro e na ignorância. Este pensamento de Marco Aurélio mostra de forma muito clara toda a atitude e toda a postura de Marco Aurélio, que, com a sua humildade, sempre capaz de reconsiderar, de repensar, e que, de facto, se alguém lhe conseguisse provar em determinado momento, não só teórico, mas através da prática, conseguir provar que estava errado e que, pois, conseguisse entender, levar a entender de uma outra forma, pois Marco Aurélio estava disposto a mudar. Quantos de nós temos esta humildade? Mesmo sem ter a compreensão, sem ter o entendimento e os ensinamentos e a vivência de Marco Aurélio, quantas vezes nos fixamos numa opinião que não é resultado, muitas vezes, quer da nossa vivência, da experiência, mas pura opinião, e nos prendemos a ela sem sermos capazes de reconsiderar, de ouvir os outros e até, se necessário, mudar. Por isso, temos tanta dificuldade em dialogar, por isso temos tanta dificuldade também em aprender e, naturalmente, com isso, em mudar. E não basta mudar, de facto, levar-nos a nos aperfeiçoar, a podermos nos tornar melhores pessoas. Então, para nos podermos transformar, para nos podermos melhorar, necessitamos desta enorme dose de humildade que Marco Aurélio coloca neste pensamento, nesta frase, e que é uma ilustração perfeita do caráter e da vida de Marco Aurélio. Um outro pensamento diz-nos o seguinte: aquele que ama a glória põe a sua felicidade nas emoções de um outro, o voluptuoso nas próprias sensações, mas o homem inteligente põe a felicidade no seu procedimento. Pois esta era uma ideia que Marco Aurélio irá repetir várias vezes, assim como muitos outros filósofos estoicos, como Epicteto, que Marco Aurélio tanto admirava.
em que, quando fazemos depender a nossa felicidade dos outros, através da sua admiração, da sua aprovação, vamos estar escravos da opinião dos outros. Assim como quando fazemos depender a nossa felicidade das nossas sensações, ficamos presos, amarrados às sensações. E todos nós sabemos que muitas vezes sensações agradáveis não são sinónimo de algo bom. E muitas vezes sensações desagradáveis não são sinónimo de algo mau. Que o bom, o mau, ou se quisermos, aquilo que nos é útil interiormente, que nos é útil à alma, não pode estar dependente das sensações e não pode estar dependente da opinião dos outros. A nossa felicidade, pois, como diz Marco Aurélio, deverá estar exclusivamente dependente do nosso procedimento, da nossa consciência e do agir em consonância com essa consciência. Aí reside a felicidade da integridade do ser humano. Essa, pois, para Marco Aurélio, é a verdadeira felicidade. E quantas vezes procuramos, pois, pelo caminho da opinião, pelo caminho da dependência das circunstâncias e do mundo exterior. Então, pois, este pensamento, a meu ver, que ilustra muito bem esta concepção para Marco Aurélio, de onde devemos procurar, o caminho que devemos trilhar para podermos encontrar uma felicidade duradoura e uma felicidade interna. Um outro pensamento diz-nos o seguinte: escava o teu íntimo. Lá dentro é que está a fonte do bem e pode manar sempre, se sempre a fores escavando. Pois esta é uma ideia também muito recorrente em Marco Aurélio. Esta necessidade de buscarmos dentro de cada um de nós a fonte do bem. Para Marco Aurélio não há nenhum ser humano que esteja desprovido do bem. Marco Aurélio chega mesmo a dizer que o mal que é presente nos seres humanos não constitui a sua verdadeira natureza. A verdadeira natureza do ser humano é o bem. O mal são os elementos que se foram agregando, que foram cobrindo esse bem que está dentro do ser humano. Então, pois, se formos escavando dentro de nós, vamos encontrando essa fonte de bem. E é uma fonte que nunca se esgota e que sempre pode manar mais e mais. E como uma fonte cuja água sempre vai jorrando dela, vai ajudando a matar a sede ao longo do caminho que vamos percorrendo. Porque o bem seria, pois, essa água da vida que nos permite caminhar, que nos permite realizar conscientemente, que nos permite viver. E viver de uma forma digna, como podendo irradiar, podendo projetar a verdadeira natureza que existe dentro de cada um de nós. Então, pois, como Marco Aurélio faz nestas meditações, olhando dentro de nós, procurando dentro de nós, iremos encontrar muita inspiração e poderemos encontrar muito bem em nós. Quanto mais tivermos focados sobre o exterior, sobre a vaidade, sobre o egoísmo, sobre o ter, pois muito mais difícil
é chegarmos a esse manancial, a essa fonte que existe no interior do ser humano. Uma outra frase, um outro pensamento de Marco Aurélio diz-nos o seguinte: a perfeição moral consiste nisto: passar cada dia como se fosse o último, evitar a agitação, a indolência, a falsidade. Esta é uma regra, é um princípio, uma ideia muito interessante e que é interessante porque o próprio Marco Aurélio é um exemplo vivo desta mesma ideia. No sentido de tomarmos cada dia como uma oportunidade única e vivermos esse dia sem pensarmos na possibilidade de existir o amanhã. Porque a oportunidade de hoje poderá já não estar presente amanhã. Então, viver cada dia como se fosse o último. No sentido de podermos viver o melhor de nós intensamente e pensando que com quem nos cruzamos, com as situações que nos deparamos nesse dia, pode ser a última. E por isso vivê-la da melhor forma e de um modo intenso e verdadeiro. Se vivêssemos cada um dos dias como o último, isso, pois, nos traria uma intensidade muito grande e uma vivência, de facto, de uma dimensão enorme para a nossa vida. Um outro pensamento de Marco Aurélio nos fala sobre algo que nos deveria acompanhar muitas vezes na vida, porque muitas vezes nos queixamos do mal do qual, entre aspas, nos consideramos vítima. E este pensamento de Marco Aurélio então diz-nos o seguinte: é ridículo não escapar à própria maldade, o que é possível, e querer escapar à dos outros, o que é impossível. Pois nós fazemos muitas vezes mal a nós próprios, através das nossas escolhas, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. E esse mal é aquele que poderíamos evitar através da nossa atenção, através da nossa consciência. E queremos muitas vezes escapar à dos outros, ao mal dos outros, que a maior parte das vezes, pois, não depende de nós. Então, essa atenção sobre nós próprios nos poderia ajudar a impedir de muito do mal que nos acontece. E, muitas vezes, inclusive, algum mal que pode vir dos outros não é mais do que produto da nossa própria negligência, da nossa falta de afirmação dos nossos valores, e isso cria brechas para que certas atitudes de outros também entrem na nossa própria vida. Então, pois, nada mais está ao nosso alcance senão podermos ter atenção para escapar ao mal, à maldade que fazemos a nós próprios. Um outro pensamento de Marco Aurélio nos fala sobre a necessidade de pensarmos
sobre a brevidade da vida. É uma ideia muito presente no pensamento estoico, esta noção, esta consciência de quanto a vida é breve. E os estoicos, pois, diziam que o importante não é os anos, mas sim a forma como nós vivemos cada ano da nossa vida. Este pensamento de Marco Aurélio, então, nos diz o seguinte: pensa naquilo que necessariamente cairá nas garras da morte, seja o corpo ou a alma. Pensa na brevidade da vida, na intensidade do tempo que a precede e no que virá depois, na debilidade de tudo quanto é matéria. Pois este pensamento contraria muitas vezes a nossa atitude na vida, que é o de querermos acumular elementos materiais na nossa vida, pensando que ficamos sempre por cá. E dessa forma, muitas vezes acabamos por nos desviar do essencial da vida, deixando de ter espaço para os sentimentos, para os nossos ideais, para aquilo que preenche e intensifica a nossa vida. Sabemos, porque todos temos essa experiência em algum momento da vida, de vivermos algo intensamente desde dentro, desde a nossa alma, e perceber que esses momentos se transformam em intensidade e em um tempo que deixa verdadeiramente de ser um tempo para passar, fazer parte da própria eternidade. Um minuto vivido com alma nos parece uma eternidade. Ao passo que muito tempo, muitos anos vividos sem realizar nada de bom, nada de bem, nada feito verdadeiramente desde o nosso coração, parece que desse tempo não restou nada, que passou como um segundo, porque se espreme e pouco conseguimos retirar desses momentos. Então, pois, o importante não é pensarmos nas coisas que vamos adquirindo materialmente, porque essas não nos pertencem. Hoje são e amanhã não são. Inclusive, o nosso próprio corpo, que adquirimos à nascença, tem um tempo de vida limitado. Todos sabemos isso, mas poucos vivemos baseado nessa mesma realidade. E isso nos impede de viver o essencial da vida. Então, pois, este pensamento de Marco Aurélio nos pode trazer muita reflexão, muita meditação sobre o sentido da vida, o sentido do tempo e como o vivemos. Um pensamento de Marco Aurélio a seguir nos fala sobre aquilo que no fundo tantas vezes buscamos, que é a alegria da vida, a alegria de cada momento. E Marco Aurélio nos diz, pois, que podemos muito facilmente encontrar esses momentos. E diz-nos então o seguinte: a alegria encontra-se no fundo de todas as coisas, mas a cada qual corresponde a extraí-la. Todos nós conhecemos a expressão
a imagem que nos fala de uma garrafa meia e que a podemos ver como meio cheia ou meio vazia. Pois é uma imagem recorrente que damos, mas que esquecemos facilmente de aplicar. Isto é, que a alegria que podemos extrair das diferentes circunstâncias da vida está dependente muito de nós, de saber procurar a alegria das coisas. E que alegria é essa? Eu diria, pois, que será a alegria de encontrarmos um sentido para a vida. Um sentido para as coisas que se passam ao longo da nossa existência. É esse sentido que nos traz a alegria. Quando chega a tristeza, é quando perdemos o sentido das coisas. E, essencialmente, perdemos o sentido da vida. Então, quando encontramos um sentido, encontramos a alegria. Porque sabemos que mesmo se a circunstância é difícil, é adversa, pois esse é um passo necessário, é uma etapa necessária a ultrapassar para chegarmos aonde queremos. Então, pois, a alegria reside no fundo de todas as coisas, como diz Marco Aurélio. Cabe a cada um de nós saber extrair. Um outro pensamento que diz: para cada coisa é preciso perguntar-se a si mesmo se é necessária. Um pensamento curto, simples, mas extraordinariamente importante e eficaz na orientação da nossa vida. Este pensamento faz-me lembrar uma história que se conta de Sócrates e que não posso deixar de a contar porque acho que ilustra muito bem e nós gostamos de histórias, fixamos muito melhor as coisas. E esta história de Sócrates conta, pois, que um dia passeava com os seus discípulos na Ágora de Atenas, passeando no meio de um mercado com vários balcões de vendas de vários produtos, e em cada balcão, pois, Sócrates olhava para as coisas e emitia um espanto. Vinha o seguinte e, novamente, um espanto de Sócrates. E os discípulos intrigavam-se com esta atitude de Sócrates, pois o seu mestre, alguém que verdadeiramente colocava a preponderância, a importância sobre os valores, sobre a alma, espantar-se com as coisas que estavam à venda no mercado. E continuaram o passeio e Sócrates, pois, continuava com esses espantos, até que um discípulo, talvez um pouco mais atrevido, decidiu perguntar a Sócrates: porquê, Sócrates, tu, nosso mestre, que nos ensinas sobre o sentido da vida, sobre o próprio sentido do desapego da matéria, e te espantas com o que vendem no mercado? E Sócrates respondeu-lhe: sim, claro que me espanto. Espanto-me com a quantidade de coisas de que não necessito. Pois é o mesmo que nos diz Marco Aurélio neste pensamento. A quantidade de coisas que não necessitamos e que deveríamos pensar
antes de as ambicionarmos possuir. Porque tudo aquilo que vamos querer adquirir vai exigir de nós uma energia. Vai exigir de nós um tempo, um esforço. E se não necessitamos, porquê desperdiçar aí tanta energia e tanto tempo? Talvez, com este pensamento, encontremos resposta para o porquê de tantas vezes nos queixarmos que não tenho tempo. Porque, muito provavelmente, desperdiçamos muita dessa energia, que é tempo também, de coisas que não necessitamos. Então, fica muitas vezes por irmos de encontro àquilo que verdadeiramente necessitamos, porque já não temos energia, porque já desperdiçamos o nosso tempo com coisas que não necessitávamos. Então, pois, antes de querermos algo, há que pensarmos se verdadeiramente necessitamos. E se o necessitamos, então, investir aí a nossa energia. Um outro pensamento de Marco Aurélio diz-nos o seguinte: a esmeralda não perde o seu valor pelo facto de não ser louvada. Pois, pensamento belíssimo e que nos fala sobre a necessidade de nós conquistarmos o nosso real valor. Ou seja, que o nosso valor não deve estar dependente do louvor, da valorização exterior, mas sim da nossa própria valorização. Como uma esmeralda que tem valor, pois, pela sua pureza mineral, pela luz que passa através dela, pela sua cor, pela sua perfeição, e independentemente do valor que lhe podemos, ou do elogio que podemos fazer a essa esmeralda. Da mesma forma, deveríamos, sim, procurar aperfeiçoar a nossa esmeralda interior. Procurar que a nossa alma fosse como uma esmeralda, fosse uma pedra preciosa. E com isso, ter valor próprio. Então, em vez de fazermos depender o nosso valor dos louvores, que muitas vezes, empenhados em querermos receber esses louvores, acabamos por descuidar o nosso verdadeiro cultivo interior, o nosso próprio aperfeiçoamento, e ficarmos contentes com o facto de sermos louvados. Então, pois, este pensamento de Marco Aurélio nos fala sobre a conquista de um real valor individual, de um valor interior a toda a prova. Muitas vezes nos vamos queixando das circunstâncias da vida. Essa é uma ideia sobre a qual os estoicos voltam muitas vezes. Os estoicos não são de se queixar. E, inclusive, essa forma de olhar a vida é muito resultado de uma falta de claridade interior e de uma falta de coragem e força interior. E é isso que os estoicos procuram colocar como foco. É desenvolver essa força para, sim, saber trabalhar com todas as circunstâncias. E este pensamento de Marco Aurélio vai nos trazer precisamente
uma reflexão sobre isso. E diz o seguinte: ao homem nada pode suceder que não seja um acidente humano. Igualmente, ao boi, nada que não seja natural ao boi. À vinha, nada que não seja natural à vinha. À pedra, nada que não seja próprio da pedra. Se acontece, pois, a cada ser o que é conforme aos seus hábitos e à sua natureza, por que te irritas? A natureza universal nada pode trazer-te que seja insuportável. Pois este pensamento é muito claro e nos diz que tudo que nos pode acontecer é próprio da natureza humana. Da mesma forma que ao boi só acontece coisas próprias da natureza do boi, à pedra da pedra. E portanto não há nada que não nos aconteça que não seja próprio da natureza humana. E se nos acontece e é próprio da natureza humana, é porque faz parte dos seus desafios, faz parte das suas provas, das suas experiências. E se faz parte da natureza humana, como a natureza é equilibrada e justa, também faz parte de nós ter as formas, as ferramentas para podermos trabalhar com essas mesmas circunstâncias. E o que temos é, pois, que primeiro reconhecer essas ferramentas em nós, esses valores, exercitar-nos no manejo das mesmas, ou seja, praticar, exercitar, procurar cada vez nos tornarmos mais exímios na utilização dessas mesmas ferramentas interiores e desse modo nos vamos melhor adaptando e desenvolvendo a capacidade de trabalhar em todas as circunstâncias que são próprias da natureza humana. Então, pois, dentro da concepção estoica e deste pensamento de Marco Aurélio, não nos queixarmos das circunstâncias, mas sim entender que são naturais e que por isso temos sim que as aproveitar e trabalhar da melhor forma com elas, porque nos trazem um ensinamento, uma experiência, um desenvolvimento, sintetizando, uma oportunidade. Também, muito do pensamento estoico contraria de alguma forma a ideia que nós temos da própria vítima ou vitimização perante a injustiça. Para os estoicos, o maior dano de uma injustiça não é para quem sofre a injustiça, mas sim para quem a realiza. E diz este pensamento de Marco Aurélio: aquele que peca, peca contra ele próprio. Aquele que faz uma injustiça, fala a si próprio, tornando-se ele próprio mau. Pois, o que há de pior que pode acontecer a um ser humano se não tornar-se uma pessoa má? E, portanto, aquele que executa, aquele que exercita o mal, está a fazer dano a si próprio, porque se está a tornar uma pessoa má. Ou seja, está a cobrir, está a impedir que o bem que existe nele, que a luz que existe nele, que a justiça que existe nele,
se oculte e, pois, o melhor de si se torne impossibilitado de poder se manifestar. Então, é importante pensarmos de facto nisto, refletir um pouco, porque quando fazemos algum mal, o maior dano que estamos a fazer é a nós próprios. Vais lembrar aquela pessoa que mente uma vez, quebrou de alguma forma o sentido da verdade e já mentiu uma vez, uma segunda circunstância o leva a mentir. E já não vai custar tanto mentir a segunda vez como mentiu a primeira. E pouco a pouco a mentira se vai banalizando nele. Se vai tornando mentiroso compulsivo, onde já não tem qualquer problema de consciência em mentir. A quem vai fazer mais dano, naturalmente, a si próprio. Os estoicos e Marco Aurélio, no seu exemplo de vida, pois sempre procuraram transformar-se, não como resignação, mas por uma forma de compreensão e consciência, os obstáculos, as adversidades em provas e modos de superação. Os estoicos tinham como máxima bandeira da sua própria filosofia a formação do caráter, ou seja, independentemente das circunstâncias exteriores, a firmeza interior, os valores que deveriam estar a toda a prova, deveria, de facto, ser essa constância de valores que se desenvolvia através da prova dos próprios obstáculos. Diz então este pensamento de Marco Aurélio: para o homem que procura sempre o melhor, os obstáculos tornam-se matéria e exercício para praticar a virtude. Quando as coisas e as circunstâncias são fáceis e favoráveis, não custa termos valores, falarmos dos valores. Agora, quando as circunstâncias são adversas, aí é que verdadeiramente os nossos valores são postos à prova. E vemos que em tempos de paz, pois, há uma convivência mais ou menos saudável, há valores que estão presentes. Agora, perante uma situação de catástrofe, uma situação de guerra, pois parece que esses valores desaparecem. E muitas pessoas que aparentemente, pois, eram muito corretas, por vezes se transformam e os valores como que se esfumam, se desaparecem por completo. Então, isso é uma prova. É na dificuldade que podemos entender se verdadeiramente esses valores estão integrados em nós. Então, como diz aqui Marco Aurélio, para aquele que procura sempre o melhor, as adversidades são um modo de se provar se de facto é assim tão bom
ou se necessita de se esforçar, de trabalhar mais para integrar verdadeiramente e poder ser melhor. Também algo que os estoicos, uma ideia que desenvolvem muito, que tem a ver com o sentido da própria generosidade, da partilha, do sentido de cooperação humana. Um conceito que para a época muito desenvolvido, e diria que para hoje também, porque ainda estamos longe de o integrar em nós como humanidade, que era o conceito de cidadão do mundo que tinham os estoicos. Ou seja, uma ideia de que a humanidade é una e que fazemos todos parte dessa grande família ou dessa grande nação. E, portanto, que cada um de nós não é cidadão de uma cidade, de um país, de um continente, mas um cidadão do mundo. Ainda temos muito a trabalhar sobre isso. Mas os estoicos, já no seu tempo, o viviam. E é algo que se deve refletir no próprio sentido da generosidade, do qual fala este pensamento de Marco Aurélio. Se fizermos um favor, esqueçamos que o fizemos e estejamos prontos para realizar outro. Pois, se fazemos algo de bem, algo de bom, não devemos ficar presos à memória do que fizemos. Porque se nos prendemos a essa memória, significa que nos estamos a prender ao orgulho de o fazer e não à generosidade. Devemos esquecer os atos de generosidade que fazemos e sim manter-nos atentos para o continuar a fazer numa outra oportunidade que se depara na nossa vida, na nossa existência. Estarmos sempre prontos a dar, sempre prontos a ser generosos, porque os dons que a vida nos deu, na verdade, nos emprestou e devemos ser fiéis depositários e usar essas mesmas capacidades, esses mesmos dons ao serviço desse todo que, como diziam os estoicos, constitui a humanidade. Então, pois, se estarmos mais aptos a esquecer os nossos atos generosos e colocar a nossa atenção nas oportunidades vindouras de podermos continuar a fazê-lo. Um outro pensamento de Marco Aurélio nos fala sobre algo muito prático e muito interessante, já que nós muitas vezes passamos muito tempo tentando definir as coisas, definir os valores, e Marco Aurélio nos diz que mais do que discutirmos sobre as coisas, procurando defini-las, é necessário praticar, é necessário exercitar. E este pensamento então diz-nos o seguinte: basta de discutir sobre
como convém que seja um homem bom. Procuremos sê-lo na realidade. Pois, mais do que definir o que deve constituir um homem bom, é importante sê-lo. E em muitos outros aspectos, constantemente entramos em grandes discussões e hoje discursos, conversas, debates, existe por todo lado. E nós, quantas vezes dizemos, se fala e depois não vemos nada concretizado. Pois não olhemos apenas para os outros nesse sentido. Nós próprios. Procuremos ser exemplo vivo das coisas. Procuremos praticar. Se, em vez de discutirmos o que é um homem bom, se todos procurássemos ser, pois o mundo seria verdadeiramente melhor. Então, necessidade de prática, necessidade de realização. E isso também é muito interessante porque nos remete para a importância ao modo como podemos combater as nossas dúvidas, as nossas incertezas. É através da vivência. Se temos dúvidas, pois vivenciar as coisas. E aí vamos encontrar a reafirmação daquilo que é válido e daquilo que é importante. Então, pois, procuremos todos praticar esse homem bom e com certeza teremos um mundo também bom ou melhor. Um último pensamento dentro desta seleção que fiz, uma seleção extremamente curta, apesar do tempo que já levamos aqui nesta nossa conversa, mas é uma brevíssima amostra, especialmente para quem não conhece o pensamento estoico e não conhece esta obra de Marco Aurélio, Os Pensamentos para Mim Próprio, ou Meditações, procurando incentivar a sua leitura. E este último pensamento, que de alguma forma vai sintetizar esta breve conversa que tenho estado aqui a ter convosco e que diz então o seguinte: o homem comum é exigente com os outros. O homem superior é exigente consigo mesmo. Pois, esta é muito da perspectiva estoica, de criar um grau de exigência sobre nós próprios, de não nos contentarmos com o mínimo sobre nós. Em vez de exigirmos, e que somos extremamente exigentes para com os outros, criarmos essa exigência para connosco. A exigência de querermos ser, cada dia, um pouco melhores. A exigência de querermos trabalhar na eliminação dos nossos defeitos. Então, pois, se somos mais atentos para connosco, e não se trata de egocentrismo, de agora nos virarmos exclusivamente para nós, mas não, virar para nós essa exigência. Se cada um de nós procurasse ser mais exigente consigo mesmo, seria naturalmente um melhor exemplo e um estímulo para os outros à sua volta. Se cada um de nós fosse mais exigente para consigo, teríamos, com certeza, um mundo
melhor. Este é muito da proposta de trabalho do estoicismo e esta é muita da reflexão destas meditações ou destes pensamentos para mim próprio de Marco Aurélio. E se destaca, no caso de Marco Aurélio, de facto, este exemplo. Se temos dúvidas se de facto funcionam estes olhares, estas visões, esta prática, que mais que uma teoria, e isso é algo que caracteriza o estoicismo, é que não é simples teoria, é um estímulo ao exercício da prática, ao exercício da arte de bem viver. Como um músico que para bem tocar necessita de se exercitar e necessita de se inspirar, pois na arte de bem viver necessitamos-nos de exercitar. Procurar exercícios difíceis, como nestes pensamentos que vimos de Marco Aurélio, que as dificuldades sirvam como estímulo ao aperfeiçoamento, ao crescimento. E simultaneamente nos inspirarmos, nos rodearmos de ideias que estimulam esse crescimento, que estimulam a sermos melhores, a sermos mais generosos, e com isso iremos, pouco a pouco, ser melhores artistas da vida e conseguir, nessa arte de bem viver, inspirar simultaneamente outros a procurar essa música, essa harmonia da vida. Cabe a nós, pois, sermos capazes de produzir uma melodia, produzir arte, ou fazermos, pois, sons, ruídos desarmónicos. Então, nestas meditações de Marco Aurélio, encontramos o caminho realizado por este homem extraordinário, por este imperador, que serve como inspiração, que serve como mote ao nosso próprio trabalho. Desejo, pois, que quem não conhece esta obra de Marco Aurélio, este seu diário de reflexões, que o leia, que pense, que reflita sobre ele, e quem o conhece, que nunca deixe de voltar 1001 vezes sobre ele e encontrar essa fonte cristalina de água que mata a sede da alma, para que possa encontrar força, coragem, determinação para poder ser melhor e viver melhor. Obrigado pela vossa presença.